Eu acho, quero falar sobre essa questão da ONU, que a esta altura do campeonato, ninguém em Israel pode estar mais surpreso com nada que aconteça da ONU contra Israel. Porque são aí, no mínimo, quantas décadas que a ONU, que curiosamente, né, é numa certa forma o berço do Estado moderno de Israel, mas a ONU tem se tornado o grande algoz de Israel. A quantidade de resoluções, a quantidade de conselhos que são dominados por inimigos de Israel, a quantidade de resoluções anti-Israel submetidas, etc., são absolutamente impressionantes. Né? Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Deixa eu complementar aqui só a questão que o Gerson levanta aí. Nessa palestra que nós tivemos já no finzinho da nossa viagem, né, pessoal, com o jornalista investigativo que é especialista em doutrinação, digamos assim, mas especialista em educação palestina, ele nos trouxe números estarrecedores. Ele fazia levantamentos oficiais do que é declarado por aquele braço da ONU destinado a ajudar exclusivamente a Palestina, que assim como existe a Unicef focada em crianças, adolescentes, existe esse braço focado só em Palestina. O Brasil, pelo que nos foi dito lá por ele, entrega, né, doa todos os anos só para esse braço focado na Palestina 12 milhões de dólares, que é uma mixaria perto do que outras nações liberam. Então, no total, só essa agência da ONU aí recebe para ajudar a Palestina $1 milhão por ano, 1 milhão e 54 mil dólares por ano. Acho que 1 bilhão, né? 1 bilhão, desculpe, 1 bilhão. Só o Brasil é 12 milhões. Aí tem aqui os maiores doadores, você falou dos Estados Unidos, né? Estados Unidos tem, deixa eu ver se eu pego aqui a tabela, 222 milhões de dólares ano. Alemanha, União Europeia, Suécia, Noruega, Japão, França, Arábia Saudita, Suíça, Turquia, Canadá, enfim, todos os países aqui, todas as grandes economias do mundo, a Austrália é igual ao Brasil, 12 milhões por ano. Então, uma quantidade absurda e ninguém controla onde esse dinheiro é usado. É por isso que o Gerson fala, é o nosso dinheiro do pagador de impostos do Brasil, não só indo para ditadores amigos do Lula, mas também para esses braços humanitários, entre aspas, de agências da ONU, por exemplo, que deveriam ser usados, né? Dinheiro que deveria ser usado, claro, para construir hospitais, para gerar empregos, para construir escolas, para formar professores, mas não. É para comprar arma, é para construir túnel, é para doutrinar a criança, ensinar a criança a atirar e a atirar contra pessoas que elas odeiam, porque desde pequena elas são ensinadas, aí só um detalhezinho, né? Na aula de matemática, por exemplo, se um guerrilheiro do Hamas, eu acho que eles chamam de soldado, se um soldado do Hamas matar 5 ratos judeus hoje e mais 4 ratos judeus amanhã, quantos ratos judeus terão sido eliminados do mundo? É assim que eles ensinam as crianças desde pequenininha. Estou falando só da matemática, mas tem a doutrinação para o ódio em várias outras matérias. E os pais também, a ponto de quando a gente viu aquele vídeo, a gente teve o desprazer, mas era necessário, né, de assistir aquele vídeo, aquele compilado de registros de tortura e de assassinatos que os próprios terroristas fizeram e postaram nas redes sociais. O Exército de Israel montou um compilado para exibir para parlamentos e para governos do mundo inteiro para tentar mostrar o que foi o ataque terrorista do 7 de outubro. Quando a gente vê aquilo, a gente vê alguns corpos de israelenses mortos sendo levados para Gaza e jogados no chão para que a população pisasse em cima, cuspisse, chutasse, até destroçar aqueles cadáveres que já estavam completamente ensanguentados. Então, quando a gente vê esse ódio dominante na população, é óbvio que isso vem de décadas de doutrinação, mas tudo isso custa dinheiro. E quem que está fomentando isso? O mundo inteiro, essa massa idiotizada que acha que está fazendo o bem, aplaudindo a ONU,
que está lá fazendo esse tipo de trabalho. Então, de novo, é tudo muito triste, para dizer o mínimo, porque a gente fica sem palavras até, né? Não sei se o Pitoli quer acrescentar alguma coisa, mas a gente fica sem palavras para descrever as atrocidades que a gente vê quando a gente tem contato com essa realidade. Só quero dar um número aqui, se vocês me permitirem, não só para ilustrar o que vocês estão falando, tá? Eu pesquisei aqui, no ano de 2022, portanto, ainda na gestão do Bolsonaro, eu não achei os números ainda para 2023, mas o Brasil destinou 2,3 bilhões para ações humanitárias e agências da ONU. 1,7 bilhão para ações humanitárias no exterior e 600 milhões só para as agências da ONU. Ainda achei aqui para a Unicef 100 milhões, para a OMS 100 milhões, e por aí vai. E quando você vai olhar o número dos Estados Unidos, aí é uma brincadeira, né? 48 bilhões de dólares para programas da ONU. Então... o que esse professor falava, Paulo, que eu achei interessante, não é que ele não tinha nada contra a esse aporte para as agências da ONU. O que ele reclamava, e há anos ele reclama, é que você não faz um acompanhamento curricular do material que, teoricamente, está sendo empenhado. Para você ter uma ideia, nós vimos imagens dos summer camps, do colônia de férias, como a gente chama no Brasil, né? As colônias de férias, Paulo, das crianças e adolescentes ali da faixa de Gaza, vem gente de vários locais do país, inclusive da área da Cisjordânia, e fazem essas colônias de férias e a simulação de ataques terroristas. As crianças, elas vão armadas, elas atiram, elas entram em operações que o objetivo é matar judeus. Eles colocam nas crianças a ideia de que é do rio ao mar, ou seja, tem que expulsar, eliminar os judeus de todo o território ali de Israel. Então, é uma situação complexa, porque nós temos praticamente 1/4 da população de Israel são cidadãos árabes, com todos os direitos. E, no entanto, dentro desse local, tanto do Hamas ali na faixa de Gaza, quanto o Fatah ali na área da Cisjordânia, e até o Hamas também na Cisjordânia, nós percebemos que há um esforço de doutrinar as crianças para odiarem os judeus e não buscar uma solução de 2 estados ou uma solução pacífica. Então, essa história ou essa posição que o governo brasileiro tem, e a maioria dos países do mundo, dos 2 estados coexistirem, do ponto de vista do Hamas especificamente, é impossível, porque eles doutrinam as crianças a não aceitar essa solução. E tem, Paulo, uma questão que as informações que chegam e são divulgadas vêm do Ministério da Saúde de Gaza, né? Sim. Ao lado da ONU, quem divulga as informações do número de mortos é o Ministério da Saúde de Gaza. Com qual credibilidade, entretanto, divulgados os números por veículos de comunicação mundo afora. E também a gente teve agora o pronunciamento do Papa Francisco no Natal, né, pedindo atenção ao povo de Gaza, ao povo palestino, não olhando de fato para o que aconteceu em Israel, ou tentando entender a reação do povo judeu diante do ataque do 7 de outubro. Então, essa guerra que a gente foi tentar combater lá através dessas narrativas que estão sendo divulgadas, parte de fontes de informação como o Ministério da Saúde de Gaza, né? Essa é a parte cruel, né, do negócio, porque eles estão desinformando como vamos dizer, como é chancelado pela ONU. Aí eles acham, eles que eu digo, os esquerdistas pelo mundo, os adoradores de ditador e de terrorista, eles acham que estão divulgando uma estatística confiável. Aí tem aqueles números absurdos de que Israel já matou 20 mil civis, sendo 8 mil crianças. Nem é crível, né, essa proporção na população, mas eles acham que é assim. Aquela história de que Israel tinha atacado um hospital e que teriam sido mortas 1.500 pessoas de dentro do hospital, ainda está reverberando aqui no Brasil, e isso foi desmentido pela própria mídia militante, que reconheceu seu erro de não ter checado a fonte, de não ter apurado direito e de ter espalhado fake news. Tinha sido um míssil do Hezbollah que atingiu um estacionamento de um hospital, né, fogo amigo, né, por erro, e não foi aquela quantidade de pessoas mortas, foram parece que 50 mortos, obviamente que não tinha 1.500 crianças, o próprio Lula espalhou essa mentira, mas aí não tem agência de checagem, né, aí não tem Sleeping Giants difamando, Choquei difamando, aí não tem os militantes, as milícias digitais do Janones, ninguém para corrigir o erro, e isso continua reverberando. Eu estava em Israel
e ainda tinha hater vindo me abordar, dizendo o que eu estava fazendo lá, se eu não estava ouvindo os pais das 1.500 crianças de Gaza mortas de forma cruel pelos soldados de Israel. Essa reportagem a qual você se referiu, Cris, ela foi originalmente noticiada, como eu estava dizendo, pelo The New York Times. Então, não é que eles depois fizeram meia-culpa porque ficou uma coisa muito feia, mas existe todo um ecossistema que se reforça. Então, você tem dentro das universidades, não sei se vocês estão acompanhando a repercussão que está dentro das universidades americanas, com a presidente acho que foi da Penn State, que acabou sendo demitida, a presidente de Harvard agora está sob fogo aqui, cruzado, também às vésperas de ser demitida, balançando. Quem está segurando ela no lugar é o Obama, que foi quem indicou ela para o cargo. Então você tem as universidades, um movimento anti-Israel muito forte. A mídia reverbera todas as notícias do Hamas, absolutamente todas. Números oficiais do Hamas. E você tem os líderes mundiais associados à esquerda que repercutem as notícias que são ditas pelos veículos de grande mídia. Então você tem todo um ecossistema. E isso tem um impacto, o Gerson sabe disso tão bem ou melhor do que eu, tem um impacto, inclusive, do ponto de vista militar e estratégico. Porque, vejam, um dos motivos pelo qual Israel acabou fazendo este acordo com o Hamas teve a ver com a pressão exercida pelo governo dos Estados Unidos. E agora nós temos ciência, não sei se foi algo que foi comentado na viagem de vocês podem acrescentar, mas repercutiu aqui, inclusive na mídia, de que o Joe Biden teria virado para o Netanyahu e falado: olha, a pressão internacional contra você está muito forte. Então, a maior força que o Hamas tem é esse aparato da esquerda mundial. O Biden, ele complementa, né, Paulo, nessa informação que você trouxe, dizendo que a pressão está forte, e ele diz o seguinte: vocês vão perder o que resta do apoio internacional. O Biden complementa, né? Exatamente. Agora... E ele se sente numa situação... o Biden tem um problema político por trás disso, porque ele tem uma base onde boa parte da elite financeira e intelectual americana é judia, em geral judeus de esquerda, que são muitos aqui nos Estados Unidos, a imensa maioria dos judeus americanos são de esquerda, principalmente os judeus seculares, né? Judeus étnicos, mas não judeus de irem de fato à sinagoga e exercerem a sua religião. E, ao mesmo tempo, a base eleitoral do Joe Biden é hoje mais favorável eu vou chamar aqui entre aspas, porque eu não gosto muito desse nome, a Palestina, do que efetivamente a Israel. Então, um candidato que está numa situação, tentando, em tese, a reeleição, muito fragilizado nas pesquisas. Na semana passada bateu o pior índice de popularidade da sua história. Tem um problema grave com a sua própria base. E lembrando, né, muita gente fala assim: mas ninguém vai votar no Trump e vai deixar de votar no Biden só porque o Biden não está sendo tão contra Israel. Eu falo assim, né, mas é que aqui nos Estados Unidos basta o cara não ir votar. Né? Aqui, efetivamente, não é que o voto migra de um para outro, que igual no Brasil, né, que o voto é obrigatório, então, de um modo geral, tem esse fenômeno também, mas o voto migra de um para outro. Aqui nos Estados Unidos, não. Se a sua base não estiver motivada o suficiente com você, ela não sai de casa para votar. E quem garante a segurança de Israel, é claro, as Forças Armadas espetaculares de Israel, etc., mas o grande fiador da segurança de Israel acabam sendo os Estados Unidos.